Bitcoin como reserva de valor ganhou para sempre? Já é um assunto fechado já? Ou ainda existe no futuro essa possibilidade de sim, a gente usar Bitcoin para ir na padaria, ir para comprar bens, serviços, enfim? Eu sempre acreditei, sempre defendi que Bitcoin para mim é para ser uma espécie de moeda. Uma espécie de moeda de reserva, né, internacional, até mesmo em substituição ao dólar. Sempre defendi essa crença, porque eu vejo que o Bitcoin ele resolve a forma. Se não for o Bitcoin, vai ter que ser outra, mas baseado nos princípios do Bitcoin. Porque no âmbito da economia monetária, hoje, o principal problema da economia monetária é o chamado privilégio exorbitante. O que é o privilégio exorbitante? Que tem até um livro sobre isso, né, do economista. Eu escrevi, inclusive, um artigo na revista da Procuradoria-Geral do Banco Central em 2011, falando sobre esse tema. Né? Por isso que eu acredito tanto nisso que eu tô dizendo. Basicamente, ele diz que hoje os Estados Unidos eles têm um privilégio exorbitante, que é de pagar as suas dívidas, né, que a gente fala, corrigir os seus déficits nas balanças de pagamentos, das transações correntes, mediante a emissão da própria moeda. E a única forma que existe de você resolver esse problema seria que você não tivesse uma moeda como o dólar internacional, ou seja, que você não tivesse um país que controlasse a moeda utilizada para as transações internacionais. Isso, até então, era bem utópico de existir alguma espécie de moeda que não fosse emitida por nenhum país. O Keynes, né, o economista lá, odiado pela pessoal da escola de economia austríaca, pouca gente sabe, mas ele propôs uma solução chamada de Benko no acordo de Bretton Woods, que foi o acordo aonde foi a nova reconfiguração do sistema monetário, né? E aí, nessa proposta dele, ele propôs criar uma moeda de reserva, que os estados, basicamente utilizada pelos estados, chamada de Benko. Isso não veio, isso não vingou essa proposta dele, e o que vingou foi justamente a dos Estados Unidos, que era você ter o dólar lastreado no ouro e as demais moedas lastreadas no dólar. Só que depois, quando veio lá o Nixon, lá, acho que década de 70, e acabou com o acordo, acabou essa paridade com o dólar. E a partir daí os Estados Unidos começaram a ter um privilégio exorbitante, né, de poder emitir dólares sem ter qualquer controle. E quando a gente fala do Bitcoin, o Bitcoin hoje é a única moeda no mundo que não é emitida por nenhum Estado. Então isso já soluciona o problema do privilégio exorbitante. Talvez muitos economistas vão falar assim, mas não resolve uma série de outros problemas. Porque hoje, por exemplo, uma das formas que o Estado tem com política econômica, né, a própria política monetária, que justamente está baseada nesse controle de emissão, né, da moeda. E o Estado, com o Bitcoin, o Estado perde esse poder, porque a política monetária ela é fixa, né? Então ela já está programada, é uma política monetária programada, algo também que a gente teve algumas propostas antes do Bitcoin, o Hayek, que eu acho que acaba inspirando esse pessoal, né? O Hayek, tem outro. Até o próprio Friedman, né? Outro monetarista, ele tinha também uma proposta de você ter. Só que ficava sempre na mão do Estado, então você não tinha uma tecnologia. No caso do Bitcoin, não. O Bitcoin foi fixada a política monetária e, teoricamente, não tem ninguém para. Então, eu sempre defendi que eu falei, cara, essa é a tecnologia que hoje todos precisariam para você resolver esse problema. E aí, a partir daí, eu comecei a defender. E muita gente falava que não, tem falado ainda, só que se você for ver, coisa de 3 ou 4 meses, o próprio Banco Central Europeu já cogitou a possibilidade pensar no Bitcoin como moeda mesmo, como moeda de reserva, eventualmente para você poder utilizar. Hoje ainda não tem essa possibilidade, porque ainda tem uma volatilidade muito grande. Né? Só que o fato de hoje ter uma volatilidade não garante que essa volatilidade vai persistir lá para frente. Né? Então eu vejo que minha aposta é essa. Minha aposta sempre foi não do Bitcoin como ativo especulativo, mas realmente como moeda. Eu também vejo como moeda mais voltada no sentido de reserva de valor. Talvez num primeiro momento a gente não vai comprar na padaria com Bitcoin, mas eu sigo essa linha do Michael Saylor que de maneira inevitável todas as outras moedas locais vão morrer. Enfim, a gente já está vendo isso. É como se fosse o fogo, né? Tem a lira turca, o peso, e todo mundo já está acontecendo, né? E vai sobrar o dólar e o Bitcoin. O que você acha? Pois é, então, eu acho que essa questão aí da volatilidade, que é uma questão muito que depende do contexto, né? Se a gente for parar para pensar, hoje, de repente, na realidade que a gente está, não faz muito sentido
Em muitos casos, eu utilizar Bitcoin para fazer compras, só que esse cenário pode mudar. A gente já teve cenários, inclusive cenários de guerra, né, onde isso é clássico, né, na história, que você tinha lá na Alemanha, por exemplo, os caras com sacos e sacos de dinheiro indo para a padaria para poder comprar um pão. Né? Em uma situação onde a moeda estatal ela não está valendo, por exemplo, dentro daquele contexto, no Estado, as pessoas elas vão procurar ativos alternativos. Isso aconteceu já com o ouro, por exemplo, né? Quando as pessoas, e é por isso as restrições, se você for ler o livro do próprio Adam Smith, ele explica bem essa questão aí, né, do ouro. Quando você, a tua economia, quando você não controla essa emissão de moeda, na época as pessoas podiam, por exemplo, pegar e usar esse ouro para comprar bens em outros países. Né? E isso, se pensar numa economia digital, imagina naquela época, né, o cara usar ouro para, sei lá, comprar vinho lá no outro país, a dificuldade que devia ser. Agora, hoje, tudo digital, não vou nem muito longe. Ontem mesmo eu fui num evento aqui em Curitiba, nem sabia direito exatamente o que era, mas depois eu descobri que é uma empresa que hoje o forte da negociação dela é stablecoin. Ela está prestando serviço para importadores, exportadores, e basicamente está todo mundo fechando as transações com stablecoin. Aí eu falei, tem umas questões jurídicas que você tem que tomar cuidado aí. Mas, isso já é um exemplo. Os caras já estão deixando de usar a moeda nacional para fazer operação de importação. Claro que alguns até com atitudes, com pensamentos ilícitos, mas vamos entrar no caso, vamos analisar o fato. O fato é que isso já está acontecendo. Sim. Eu também vou nessa linha aí. É uma coisa que eu estava pensando 3 dias atrás, sobre as importações, deve já estar usando já essas stablecoins, Tether, o SDC. Eu tenho a oportunidade de trabalhar para a DYDX, mas tive a oportunidade para trabalhar para Bitmart também, que está em Singapura, Carvalho em Pequim, e enfim, não existe mais essa questão de depósito direto na conta, fecha a stablecoin que você quer para receber, me dá o endereço dessa carteira, e provavelmente vai ser assim para todos os tipos de negócio